Amigos do História Santos Podcast, vocês se lembram que eu disse para vocês ontem, está aqui na playlist Santos FC 2023, que o presidente Andrés Rueda pediu ao Conselho Fiscal a autorização para antecipar 30 milhões de reais das receitas do Paulistão do ano que vem? Ou seja, tem que passar pelo Conselho, né? Então, pediu ao Conselho Fiscal esta autorização com a alegação de que precisa colocar salário, pagar salários, fluxo de caixa, que precisa de dinheiro. Obviamente que levantamos também aqui, vocês nos comentários, e vão levantar de novo aqui, né? O que foi feito com o dinheiro do Ângelo? O que foi feito com o dinheiro da venda do David Washington? O que o Santos recebeu da Brax já, os 25 milhões de reais? O que foi feito com esse dinheiro? O que será feito? Para onde foi? Mais de 30 milhões de euros só na venda de 2 jogadores que entraram nos cofres do clube, né? Conselheiros do Santos, meus amigos, enviaram um requerimento ao presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, Celso Jatene, pedindo explicações ao comitê de gestão com as seguintes perguntas, tá? E isso é algo que fica à parte do futebol, isso não é política, isso tem que ser feito, tá? Até para a preservação do clube, do futuro do clube. A gente já não tem a Copa do Brasil no ano que vem. Já pensou ter menos 30 milhões? Já não tem menos, já começa com menos 70 no caixa. 70 milhões é a premiação total se você é campeão da Copa do Brasil, né? Você vai ganhando de fase, 2 milhões aqui, mais 4 ali e tal. No total, né, sendo campeão, ganhar mais 30, ou seja, no total ficam 70 milhões para o primeiro colocado, tá? Se chegar na final também, você pega ali uns 30 milhões fácil. Então, já não temos essa receita, é menos isso. E menos 30 milhões do Paulista, por quê? Né? Próximo de uma eleição. E se entrou dinheiro com a venda de jogadores e com a venda de propriedades, né? Do repasse de propriedades, da comercialização de propriedades a partir de 2025 para a Brax? Então, os conselheiros fizeram a seguinte pergunta. Quanto entrou da venda do Ângelo em caixa do Santos e o que foi feito com o dinheiro do Ângelo, né? Para descrever detalhadamente. Quanto entrou na venda do David Washington no caixa do Santos, o que foi feito com o dinheiro, detalhadamente. Se o Santos recebeu ou não da Brax, e para saber se recebeu, qual foi o destino, se não recebeu, qual será o destino. Perguntaram também sobre o founding. A última informação que os conselheiros tiveram, né, e eles reclamam da falta de informação a eles, que fiscalizam o comitê de gestão, é a função do conselheiro do Santos, tá? É que a dívida com o founding, esse fundo de financiamento criado na gestão Andrés Rueda, para que os santistas colocam o dinheiro num determinado banco, né? São avalistas de empréstimos com juros menores para o Santos. O Santos tinha pego 50 milhões de reais, foi a última atualização. Isso já faz um tempo, tá? Então eles cobram quanto que está a dívida do founding, se foi pago alguma coisa do founding, quando será pago, para que foi utilizado o dinheiro. Enfim, são questionamentos válidos, até para saber o porquê da antecipação de 30 milhões de reais do Campeonato Paulista. O Santos pode ter prejuízos, financeiramente falando, gravíssimos. Já tem o primeiro que eu considero um dos mais graves, que é a ausência na Copa do Brasil. Isso é um reflexo de 3 anos sem conseguir passar da fase de grupos do Campeonato Paulista, sem conseguir avançar das oitavas de final na Copa do Brasil, né? O Santos, se escapar do rebaixamento, na minha opinião, fica naquela zona morta, né? Não vai cair, mas também não vai disputar a Sul-Americana, nem nenhuma competição internacional. Olha só como é que está se desenhando o calendário do Santos para o ano que vem. Paulista, né? E Campeonato Brasileiro. 2 competições. Sobreviver em 2 competições. E o brasileiro não se sabe se da primeira ou segunda divisão. Aí você já imagina o prejuízo que traz, além do prejuízo para a imagem, o financeiro para o clube. Então os conselheiros enviaram esse requerimento e eu conversei com alguns deles que acreditam ser muito difícil a resposta do comitê de gestão, uma resposta convincente ou detalhada. E os conselheiros têm esse direito de saber, né? O Conselho Fiscal vai ter que esses números têm que chegar no Conselho Fiscal, que é o que faz o relatório, né? E aponta para o Conselho, aprova ou não as contas do trimestre, aprova ou não as contas do ano, enfim. Esse desespero por dinheiro do presidente do Santos chamou a atenção dos conselheiros. Eu acho que chamou muito tarde, tá? Muito tarde.
Porque todo ano tem um desespero por dinheiro, todo ano tem um desespero por dinheiro, sempre tem uma desculpa. Mas não esqueçam também que o Kaique ficou preso uma parte no fisco, mas a outra parte, se eu não me engano, tem que entrar nos cofres do clube, tá? Né? O Santos está pagando Soteldo, tem que pagar Carabarral, tem o Zanocelo, as parcelas. É assim, é uma explosão de prejuízos para o Santos, com jogadores mal contratados, com dinheiro mal investido, com o Falding, com uma série de coisas. Ah, mas o Falding, se não existisse o Falding, a gente estava no mato, porque não conseguiria pagar as contas. Tá? Concordo. Mas se tivesse montado um time minimamente competitivo, com o dinheiro que gastou em pés de rato, né, no sentido figurado, teria chegado a competições e teria tido mais recursos em premiações do que pegou de empréstimo no Founding. Aí é uma conta que não fecha, né? É muito fácil você ter um apoio de um fundo de financiamento, que você pega dinheiro no banco a juros baixos, porque tem santista que botou dinheiro lá, né? Tal, para fazer circular aqui fluxo de caixa, pagar salário em dia, tal, contando com uma venda, contando com a antecipação de uma receita do ano que vem. Ou seja, tá? Além de se preocupar com o campo, que o torcedor tem que se preocupar, o torcedor também tem que parar e pensar no que será o 2024 do Santos. Eu digo para vocês, hoje a nossa certeza é Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Vamos disputar um campeonato nacional. Só que não sabemos ainda se na primeira divisão ou na segunda divisão. E o da segunda divisão diminuem drasticamente as receitas do Santos, se for a segunda divisão, além do vexame, além da ausência de patrocinadores, além de uma série de coisas. Eu acho que isso também respinga o calendário do Santos para o ano que vem, confirmado esse calendário tragédia, que para mim só paulista, só o estadual e só o brasileiro é uma tragédia para um clube de futebol profissional. Né? Você tem que ter outras competições. Sul-Americana, no mínimo, obrigação, cara. Sul-Americana é obrigação. É uma, como é que fala? É uma ramificação da Libertadores. Tanto é que as equipes que não avançam na Libertadores chegam nas oitavas de final da Sul-Americana, né? As quartas, enfim. Tem isso. Então, o desespero por dinheiro é para quê? É para fechar a gestão no azul e falar, ó, tá vendo? Pelo menos isso que prometemos cumprimos, mas sem pensar no que tem adiante. Tem dívidas a serem pagas, gente. Olha, é uma movimentação que se faz fora de campo num período muito complicado dentro de campo. É no mínimo esquisito, tá? É no mínimo esquisito e eu não sei quais são os conselheiros que assinaram esse requerimento, quantos que assinaram, se vai passar pelo presidente do conselho, se vai chegar no comitê de gestão, deveria chegar, né? Questionamentos devem ser feitos e ser respondidos, estatutariamente tem um período para ser respondido, né? Cada questionamento. É no mínimo esquisito. Eu duvidar não é crime, eu tenho o direito de duvidar disso, né? Dessa antecipação de receita. Não sei, estão tentando pagar algum incêndio que a gente não detectou onde está o foco ainda. Mas se os conselheiros conseguirem, certamente chegará aos torcedores do Santos, tá bom? Só para deixar explicado para vocês que houve uma ação do Conselho com relação a essa tentativa, esse pedido de antecipação de 30 milhões de reais do Paulista do ano que vem. Tá bom, hein? Para quem previu premiações que não chegaram esse ano, como Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, olha, austeridade financeira. Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu.